Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do curso de Java da Monitoria de Algoritmos e Programação da UFRGS. Eu me chamo Emanuel Antônio e hoje vamos estar falando sobre outros controles e containers do JavaFX, juntamente com algumas ações que podemos programá-los. E isso, é claro, utilizando de um exemplo simples, que dessa vez será um conversor de unidades. Falando agora sobre os tópicos que iremos abordar nesse vídeo. E bem, iremos abordar o tópico do combo box, que é uma estrutura que vai servir para a gente fazer seleções de opções pré-estabelecidas. Ou seja, vai me servir para mim escolher se eu quero converter de quilômetro para metro ou de metro para quilômetro, de maneira sucessiva, podendo ser até milímetro ou outras unidades. Eu também vou acabar fazendo conversões de unidades e estar atribuindo eles a test fields, que vai me servir muito para mim extrair dados, que são os números que eu quero converter, e também de atribuir os dados finais. Eu também vou acabar utilizando as mudanças de tela. Para que eu vou utilizar isso? Para mim poder ir para uma tela que vai fazer mudanças de temperatura e outra que vai fazer mudanças de distâncias, ou seja, quilômetro, metro. Já como falamos de objetivo desse vídeo, se tratam apenas de como utilizar o Combo Box, né, e extrair as informações dele, como utilizar os test fields, da mesma maneira que o Combo Box, extraindo e setando informações, também sobre o evento de seleção do Combo Box, né, e a mudança de telas, que eu vou estar utilizando também e explicando. E antes de falar sobre o código de maneira mais aprofundada, a gente vai olhar primeiro as telas, como se dá a dinâmica. Primeiro, a gente começa com uma tela que é o conversor de unidades, que ele você vai ter dois botões, podendo ir para a temperatura ou comprimento de conversão, de comprimento e distância. E se você clicar em um botão, você vai para uma tela que é o conversor de temperatura, onde vai estar mudando de Fahrenheit, Kelvin, Celsius para outra unidade desejada. E também vai ter um botão de voltar para a tela principal. Do mesmo jeito, a gente tem a tela de comprimento, que vai estar fazendo as conversões de quilômetro para metro e assim sucessivamente. Também tendo a opção de voltar. Falando agora sobre a interface, né? Abrindo o CineBuilder, a gente pode ver a tela principal do meu aplicativo, que eu coloquei apenas uma label para ter o nome, né, da tela e também dois botões que vão me direcionar para outras telas. Isso a gente já viu no último vídeo, então a gente vai conseguir estar fazendo a transição, que aqui é só chamar a transição após a ação de clicar do mouse nesse botão. Quando ele clica no botão de largura ou comprimento, por exemplo, ele vai estar mudando para essa outra tela. E nela, agora a gente precisa ver outros tipos de controles e containers. No caso, a gente vai usar os controles Combo Box e também os Test Field. Nele, você faz a mesma coisa que você faz com os outros para inserir, que é simplesmente ir na parte de controles, arrastar e soltar onde você quer posicionar. Você pode redimensionar, assim como foi dito no último vídeo, né? E você tem que nomear esse combo box na parte de código e dar um nome para ele, um fix ID, para que assim eu consiga estar referenciando ele no meu código Java. Como eu não vou precisar de mais um combo box, eu vou retirá-lo. Note que esse foi nomeado, ou seja, tem uma identificação para esse combo box. Esse também. E o test field é a mesma coisa. A gente pode inserir um test field indo na parte de controles e arrastando, e também mudando o seu fix ID para mim conseguir referenciá-lo. E antes de irmos para a parte de código em Java, né, e fazer as ligações necessárias, eu quero explicar que você também pode fazer mudança em estilo e algumas características nesses componentes. Você pode ir, por exemplo, no CineBuilder, na aba de propriedades ou layout, e está mudando alguma dessas características. Por exemplo, você pode mudar o alinhamento, a opacidade, a orientação do seu nó, a visibilidade, o cursor, o efeito, o estilo,
e assim por diante. Nesse caso, eu só fiz uma mudança de estilo. No caso, seria o efeito, né? Que tem o normal, que vem assim, né? Quando não se tem efeito nenhum. E tem esse efeito que eu coloquei, que é o CFFone. Você também pode estar estilizando, né? Nessa parte de estilo CSS, adicionando alguns arquivos CSS. E aí você pode linkar com botões, por exemplo, e ele vai acabar herdando a característica do CSS. Agora note que eu coloquei o efeito de CFFone apenas no VBox, que acaba por ser o pai de todos os outros controles e containers da minha interface. E os outros controles e containers acabam aqui herdando essa característica. E vamos lá. Agora eu vou estar explicando como será feita a troca de telas, além também de explicar como eu faço a manipulação de combo box e de test fields. Note que vai ter uma mudança na minha classe Hello Aplicação, que é a classe inicial do sistema. É quem chama a primeira tela. Note que agora houve uma mudança. Primeiro, eu carrego meu FXML dessa maneira e atribuo ele à raiz. E essa raiz, eu utilizo ela agora que ela está ligada com o meu FXML para criar uma cena. Criada uma cena, eu seto as dimensões desejadas para que ela seja aberta. Ou seja, qual vai ser o tamanho na horizontal e na vertical. E também eu mando ele executar essa cena, ou seja, mostrar para o usuário. E bem, explicado isso agora, eu quero explicar também como eu faço a mudança de tela estando em outra tela. Vamos em Main Java, que é essa tela principal, a inicial. Note que há apenas algumas mudanças. Que é o que? Primeiro, eu faço o carregar do FXML, do meu arquivo específico, e coloco em load. Esse load eu coloco depois de carregado no root. Até então é a mesma coisa da anterior, só que menos simplificado. Após isso, eu também faço a criação de uma classe chamada Temp Controller, que quem é que vai controlar essa minha tela nova. Por que eu faço isso? Porque eu quero pegar o controlador desse XML e atribuir a esse controle. Assim, eu vou conseguir acessar e mandar informações para o controle desse XML. Por exemplo, se eu coloco o nome de usuário em uma tela e eu coloquei esse nome, eu quero acessar em outra tela. Se eu não tenho um banco de dados ainda funcional na minha aplicação, eu vou estar precisando pegar informações dessa tela. E como eu faço isso? Eu posso fazer dessa maneira, ou seja, atribuindo a uma variável desse com outro controller através desse controller chamado main. E após isso é mais do mesmo, que é mandar a cena executar com um tamanho especificado. Outra vantagem muito mais útil, assim por dizer, seria que ao estar ligando esses controles, eu consigo chamar funções de outro controle. Por exemplo, se eu tenho uma tabela e eu alterei alguma coisa nesse arquivo que pode estar alterando a minha outra tabela, e ele não vai saber que foi alterada, né? Eu posso estar pedindo esse controle para informar a outra tela que houve a mudança. Isso acaba sendo muito útil quando você estiver fazendo uma interface, um programa que exige muitas interfaces e que os dados dessas diferentes interfaces podem estar correlacionados. Explicando agora os outros componentes, que são o Combo Box e o Test Field. Eu vou estar utilizando do arquivo, que é um controle do meu HTML temp, que é o Temp Controller. Nele eu vou explicar como eu vou setar os textos no meu Test Field e no meu Combo Box. Vamos lá. Para mim setar um texto em um Test Field é o mesmo jeito que eu seto em uma label.
Ou seja, eu uso a função setText e coloco o que eu estou querendo escrever. Para mim extrair um texto do meu text field, eu faço a mesma função de uma label, ou seja, getText. Já no ComboBox é um pouquinho diferente. Em vez de eu usar o getText ou setText, eu seto um valor ou pego um valor. Isso porque estamos falando de ComboBox. O mais complicado ao se trabalhar com ComboBox seria a parte da exibição das opções para o usuário. E para me fazer isso, eu preciso fazer o quê? Utilizar uma interface pronta, que já é do Java. No caso, é a Initializable. Note que para mim utilizar isso, eu preciso fazer a implementação dessa interface. Feito isso, eu vou fazer agora a minha função, que é a initialize, ou seja, inicialize, o que vai inicializar o sistema. Ou seja, toda vez que eu chamar pela primeira vez o temp controller, que é o controlador, ele vai executar essa função inicial. Ao inicializar isso, o que acontece? Ele pega os meus combo box, eles pegam os itens que estão no combo box, muito provavelmente já estarão vazios. Caso tenha algum item, ele vai fazer o quê? Adicionar outros itens. Ele pega essa função addAll e, através de strings, seta várias strings, separando-os com vírgula. E pronto. Isso seria o básico que eu preciso saber para mim mexer com text field e combo box. Mostrando um pouco da interface, como ficou o resultado final, a gente fica assim. Vai abrir o programa. Ele aparece a tela principal, que é o meu conversor de unidades. Se eu clicar em um dos dois botões, no caso eu vou em temperatura, ele vai me direcionar para uma outra tela, que vai ser o que vai converter as temperaturas. Então eu faço a escolha, por exemplo, de graus Celsius para Fahrenheit. Isso eu fiz no meu combo box. E agora eu faço o quê? A escolha de temperatura que eu quero mudar. Por exemplo, de 1 grau Celsius, eu quero mudar para ver quanto vai ser em Fahrenheit. Aí me deu o resultado, 33,8 graus Fahrenheit. E eu também posso estar voltando com esse botão de voltar. Antes que eu me esqueça, nesse vídeo a gente acabou não utilizando o evento de seleção. Mas caso a gente quisesse fazer o evento de seleção, seria apenas eu colocar um onAction para o meu combo box, assim como eu faço para os meus botões. Por exemplo, eu poderia utilizar uma ação de seleção se eu quisesse mudar o tema de uma interface, por exemplo, de claro para escuro. Assim também tendo outras utilidades. Mas essa seria a base. Ou seja, criar um action para mim ter a ação de seleção de uma opção no meu combo box. Pois bem, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. E caso você ainda tenha alguma dúvida sobre essa implementação, ou se você tem alguma dúvida referente à linguagem Java, você pode estar entrando em contato com algum dos monitores do MAP, através das nossas redes sociais. Isso você pode encontrar através do link do site abaixo. Temos também o link dos materiais utilizados para a produção desse material, juntamente com o repositório dessa implementação em Java.